Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Como é o nome dessa antropóloga? É Marisol Della Cadem. Ela é viva ainda? Ela é viva. Ela hoje atua nos Estados Unidos, se não me engano, como professora de antropologia. Legal. A gente está caminhando para o final, mas eu queria, sim, abordar uma das partes extremamente interessantes da tua pesquisa. Vamos trazer o Heidegger para a nossa prosa, para a nossa conversa. Você pode falar um pouquinho sobre a técnica do Heidegger aplicada ao antropoceno? Com certeza. Olha, primeiro, eu acho que não tem relação, porque o antropoceno é um conceito justamente que foi cunhado em 2000 e vai ser adotado, né, pela comunidade científica em 2016. Mas não deu para fazer uma aproximação? Essa aproximação pode ser feita. Eu gosto de fazer em que sentido, né? Primeiro porque quando comecei a filosofia, sempre fui meio crítico a uma certa tradição filosófica denominada antropocêntrica, ou seja, que colocava o homem como centro, coloca o homem como centro do mundo, né? Como centro de todas as coisas. E eu entrei no Heidegger justamente porque ele né, se atribuía um papel de que ele levaria à destruição da metafísica, seria preciso pensar diferente, então tenta repensar aí, né, critica uma certa ideia de humanismo. Aí eu fiquei assim, né, interessado, olha, talvez o Heidegger vai oferecer elementos importantes para a gente criticar uma certa ideia filosófica predominante, né, canônica, que persiste ainda hoje, né, que é o antropocentrismo. Então, quando eu entro a estudar o Heidegger, eu começo a perceber que ele traz outros problemas interessantes, né? E um desses problemas é justamente a técnica, que justamente está nesse segundo período da sua filosofia. E nessa abordagem sobre o que é a técnica, né, que para o Heidegger não é uma simples atividade humana, isso é importante dizer, não é algo que é relacionado à antropologia ou estritamente antropológico. A técnica por Heidegger, ela é um modo, né, é um mundo, é um certo tipo de mundo que se configura. Não é só uma mera atividade do homem, é uma abertura de mundo no qual o homem se encontra e ele passa a revelar o mundo de acordo com a tecnologia. E qual é a maneira como a tecnologia revela o mundo para nós? Né? Ela revela o mundo para nós, né, a natureza, as coisas, como objetos, ou melhor, como coisas a serem usadas, exploradas, né? Como fonte de energia, é como se tudo fosse um grande armazém, né? A ser explorado, né? A ser extraído ali energia de diversas maneiras, né? E dentro dessas formas, né, o próprio homem, né? Então, o próprio homem, segundo o Heidegger, na época da técnica, se torna uma matéria-prima, se torna uma fonte de energia. Então, ele é reduzido a essa configuração. Existiram outras configurações antes, né? Para os antigos, a configuração do mundo era a partir de uma certa ideia de natureza, de physis, né? Para os medievais, então, era teológica. Para os modernos, né, uma concepção mais racional do mundo, ou a representação. E, segundo Heidegger, isso são destinações. A questão historial, a história que ele chama do ser, né, são essas aberturas de mundo no qual o homem é chamado a responder. E a nossa era, né, a nossa época seria a técnica, não o antropoceno, né? Não é o antropoceno, mas é a técnica, porque a técnica é o modo como o qual o homem revela o mundo e revela a si mesmo. E ele tem que responder a isso. Só que como a técnica toma tanto a natureza quanto o homem como mero meio de subsistência, o Heidegger já prevê aí um certo colapso, tanto da natureza, né, uma destruição, uma desertificação da terra, né, e quanto o fechamento da própria essência do homem, né, que o homem é o único ser, segundo ele, que é capaz de responder a essas aberturas historiais, né, a essas configurações de mundo. Então, ele vai dizer, olha, os animais são pobres de mundo, eles não conseguem configurar o mundo como consegue o homem com a técnica. Os objetos, uma pedra, né, uma planta, qualquer objeto, ele é pobre de mundo, ele aliás, ele é sem mundo, né? Não é capaz de construir mundo.
Então, somente o homem teria essa capacidade de se relacionar, ser convocado e responder a essas aberturas historiais, né? Que, segundo ele, seria uma espécie de destinação, né? Daquilo que ele chama de história do ser. Mas foi aí que, assim, que eu começo a criticar o Heidegger e ir mais para o lado do antropoceno, né? Por quê, né? Porque o Heidegger, colocando o homem como sendo o formador de mundo, né? E os animais como pobre de mundo, ele cai naquilo que ele tanto criticava, né? De uma ontologia fundamentalista que tem o homem como sendo a figura central, né, dos desdobramentos da história, né? E tanto da história humana, né? Aliás, a história só pode ser humana, por Heidegger, a natureza não tem história, né? E aí o Heidegger acaba sendo, né, um antropocêntrico também, né? Aquilo que ele tanto criticava. E eu acho que como a insurgência, né, do antropoceno, eu acho que todas essas ideias elas são abaladas, né? Sobretudo a ideia de que o homem, né, é o centro do mundo, de que todas as coisas concorrem para a finalidade do homem, como diria Kant, o homem com o fim de todas as coisas, ela é abalada, né? Com os eventos climáticos extremos, né, com a mudança do nosso ambiente, o homem se encontra afetado, digamos assim, a sua epistemologia se encontra afetada, né, a sua história impactada, né, por, né, fenômenos naturais. E aí eu gosto de olhar para a natureza, então, com outros olhos, né? Não com um olhar tanto antropocêntrico, mas com um olhar mais cosmopolítico, né? Ou seja, olhando o homem como um componente, né? Claro, intrigante de natureza, mas não como sendo a figura principal. Isso me fascinou porque o antropoceno me abriu para outras ideias de natureza, então. De uma natureza que não é só mecanicista, e que não é só matéria-prima, mas de uma natureza que é viva, né? Então, eu gosto muito de estudar pensadores lá, James Lovelock, que introduziu, por exemplo, a ideia de Gaia, de ver a Terra, né, a natureza, como uma coisa viva. Não que tem coisas vivas, mas ela é uma coisa viva, né? E então, James Lovelock e Lynn Margulis, né, que também é outra bióloga interessante, eles vão começar a abrir dentro do campo científico, né, e eu acho que isso hoje está impactando tanto a filosofia, de ver de como que né, a Gaia, né, a Terra, é uma coisa viva, que ela acaba também produzindo a sua própria atmosfera. Então, a atmosfera não foi uma coisa que estava ali, aí foram introduzidos seres vivos. Não, né? É uma relação intensa e maravilhosa entre cada organismo, né, vivo com a própria atmosfera, né? Os organismos são capazes de mudar radicalmente o próprio ambiente, como está fazendo o homem agora, né? O homem é uma só desses seres vivos e está impactando, né, o seu ambiente como um todo. Então, eu acho interessante isso, né? E a ideia de inquirir, né, novas concepções sobre a natureza, sobre a Terra, é que me levou, então, a sair um pouco, né, daquela concepção filosófica moderna, né, sobre a natureza, e me levou a estudar um pouco sobre a visão científica, né, daquilo que seja Gaia, e também de outros povos, né, sobretudo os nossos povos aqui nativos, né? Gosto muito de estudar os Yanomami, a ideia do xamã Yanomami Davi Copenau, assim, que escreveu um livro chamado A Queda do Céu, que é maravilhoso, né? Então, tem ideias filosóficas riquíssimas aí sobre o que é a natureza, sobre o que é o humano, e a gente tem aqui no Brasil assim, um potencial enorme, que a filosofia lá fora, inclusive, vem olhando com bons olhos aqui. Olha, o Brasil está surgindo da antropologia e da filosofia um pensamento filosófico impactante, né? E eu acho que isso está me instigando as minhas pesquisas agora, né? Estudar realmente o que é, né? Saindo do Heidegger para estudar outras ideias de mundo, outras ideias de natureza, outras ideias de humano a partir do antropoceno. Ok. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.